Donald Trump pode querer taxar o Brasil e o que na prática isso vai impactar na sua vida ou nos seus investimentos. O objetivo desse vídeo é esclarecer esses dois pontos para você. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e para você que está chegando agora no canal, já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo. Assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Donald Trump se tornou presidente dos Estados Unidos há pouco mais de um mês. E desde então ele vem impondo medidas em relação a outros países no sentido de taxá-los em relação aos produtos que os Estados Unidos compram. China foi o primeiro, Canadá e México acabaram sendo os outros países que foram taxados oficialmente. E o Brasil também pode acabar entrando nessa lista. E por que isso pode acontecer com o Brasil? O Trump deu uma declaração dizendo que ele quer nivelar o jogo. Se, por exemplo, o Brasil taxa os Estados Unidos em relação aos produtos que o nosso país compra em 20% e os Estados Unidos taxa em 1%, os Estados Unidos quer equiparar o jogo, ele quer taxar da mesma forma que os outros países acabam taxando, e é justamente o que acontece em relação ao Brasil. O Brasil tem uma tarifa média de 11,2% em relação aos produtos norte-americanos, enquanto os Estados Unidos têm uma tarifa muito menor, de apenas 1,5%. E por que esse fato pode acabar impactando muito em relação à economia brasileira? O Brasil, ele acaba sendo muito mais dependente da economia norte-americana do que a economia norte-americana é dependente do Brasil. E isso, na prática, acaba sendo uma vantagem competitiva de negociação dos Estados Unidos frente ao Brasil. Se o Brasil simplesmente querer taxar ainda mais os Estados Unidos podem simplesmente quererem parar de vender para o Brasil e vender para outro país, por exemplo. E para você ter uma ideia, o Brasil vende aproximadamente 40,3 bilhões de dólares para os Estados Unidos, o que representa 12% de todas as exportações que o nosso país faz. Já os Estados Unidos vende 40,6 bilhões de dólares para o Brasil, o que representa 15,5% de todas as importações, de todas as compras que o Brasil faz. E esse outro fato mostra que dentro do jogo de balança comercial, o Brasil também se sai prejudicado, porque o Brasil compra mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. E quais são os impactos dessa medida, dessa possível tarifa que os Estados Unidos vai colocar em relação ao Brasil? O primeiro fato que pode acabar acontecendo é os americanos decidirem simplesmente pararem de comprar os produtos brasileiros porque eles vão ficar caros, porque não vai fazer sentido economicamente continuar comprando os produtos aqui do Brasil. Vamos pegar o exemplo da Gerdau, que vende muito ferro para os Estados Unidos, que vai acabar sendo utilizado principalmente na indústria e até mesmo na construção civil. Vamos supor que hoje a Gerdau venda uma determinada quantidade de ferro por $100. Se o Trump colocar uma tarifa de 10%, esse produto que antes era comprado pelos americanos por $100, agora vai passar a custar $110. E se nos Estados Unidos tiverem outras empresas ofertando o mesmo produto e mantendo no valor anterior de $100, naturalmente a empresa Gerdau não vai conseguir vender na mesma proporção que ela vende hoje. Até porque a indústria norte-americana quer pagar o mínimo possível nos produtos que ela compra, assim como as indústrias aqui do Brasil. Então não vai fazer sentido para o norte-americano continuar comprando os produtos brasileiros, porque eles vão acabar encarecendo. E o que as empresas brasileiras, como o caso da Gerdau, podem fazer para contornar essa situação? A primeira possibilidade é o Brasil começar a vender mais para outros locais, principalmente para a Europa e para a Ásia, destacando como o caso da China, que é a principal compradora dos produtos brasileiros. E a segunda possibilidade é a indústria brasileira se tornar mais eficiente. É a empresa, como o caso da Gerdau, diminuir os custos para vender o produto e, consequentemente, continuar mantendo o preço anterior. E se ela, por acaso, conseguir fazer isso, naturalmente isso não vai impactar tanto assim nas suas vendas, mas eu, pessoalmente, acredito que seja muito difícil a indústria brasileira conseguir se tornar ainda mais eficiente, porque muitos dos custos que nós ainda temos na indústria ou em qualquer setor está relacionado à legislação federal. Então, acaba que não depende só da empresa se tornar mais eficiente, mas também do próprio governo oferecer uma possibilidade dessas empresas se tornarem mais eficientes, diminuindo a burocracia para a contratação de funcionários, diminuindo, por exemplo, a complexidade da parte tributária, algo que, honestamente, eu não acredito, como eu falei, que vai acontecer no curto prazo. E um fato que pode acabar impactando diretamente na sua vida é simplesmente o aumento da inflação aqui do Brasil, porque raciocina comigo, o preço do ferro ou de quase todos os produtos que são vendidos para os Estados Unidos, como, por exemplo, carne, petróleo, enfim, são produtos que são vendidos com base na cotação do dólar. Por mais que o dólar não necessariamente vá subir por conta desse tipo de alteração, o preço desses produtos vai acabar subindo,
Porque o americano que antes pagava $100 vai pagar $110 no caso do ferro. Antes ele pagava na carne, por exemplo, do Brasil, $10 e agora ele vai pagar $11, $12. Então, naturalmente, o preço desse produto vai aumentar lá nos Estados Unidos, mas também vai acabar aumentando aqui no Brasil. Então, todos os setores que exportam para os Estados Unidos, muito provavelmente terão aumentos de preço aqui no Brasil, o que vai acabar impactando no seu bolso. Você vai acabar gastando mais do que você gastava anteriormente, por conta dessa mudança do Trump. E quais são os setores e as empresas que podem acabar sendo impactadas por essas mudanças? O primeiro segmento é o de petróleo, que vende aproximadamente 7,6 bilhões de dólares para os Estados Unidos, e nós temos como a principal, a grande referência, a Petrobras. O segundo setor é o de aço e ferro, que vende aproximadamente 5,9 bilhões para os Estados Unidos. A principal empresa é a Gerdau, que eu já citei nesse vídeo, e uma outra companhia que também pode acabar sendo impactada é a Uzi Minas. Próximo setor é o de aeronaves, 4,5 bilhões de dólares, e a principal empresa é a Embraer, que acaba vendendo muitos jatos executivos para os americanos. E por fim, temos outros dois setores que têm uma representatividade um pouco menor, mas ainda assim vão acabar sendo impactados, no caso papel e celulose e também a parte de carnes. Suzano, Klabin, Irani, Marfrig, JBS, Minerva e BRF podem acabar sendo impactadas diretamente por conta dessas tarifas. E o que na prática você, investidor e investidora, pode fazer para se proteger dessa possível tarifa que o Trump pode acabar colocando em relação às empresas brasileiras? E a resposta é muito simples. Basta você diversificar o seu patrimônio. A diversificação é o único almoço grátis que existe dentro dos investimentos. Quando você diversifica o seu patrimônio, investindo um pedaço no seu país onde você mora, que é o caso do Brasil, em reais, e um outro pedaço em um país forte, com moeda forte, como é o caso dos Estados Unidos, independente de qualquer mudança econômica, tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, quanto do mundo, não vai acabar impactando tanto assim em relação ao seu dinheiro. Porque pensa comigo, se o dólar cai bastante, os seus investimentos no exterior vão acabar se saindo prejudicados, mas muito provavelmente os investimentos seus aqui no Brasil vão se sair muito bem. Por outro lado, se o dólar sobe muito, os investimentos aqui no Brasil ficam defasados, mas os investimentos no exterior vão acabar se valorizando em relação à nossa moeda. Então, nos dois momentos, nos dois cenários possíveis, você vai acabar se beneficiando. E eu vou pegar como exemplo a minha carteira de investimentos, composta por ações brasileiras e também ações norte-americanas. E você vai perceber no gráfico, que eu já vou colocar na tela, que tanto a parte do Brasil quanto a parte dos Estados Unidos superou com bastante folga o índice Ibovespa, que representa as principais ações do Brasil. Na parte das ações brasileiras, pegando desde o meio de 2020 até hoje, elas se valorizaram 64% contra o Ibovespa, que subiu apenas 27%. Já os ativos no exterior, que eu comecei um pouco mais à frente, por volta do início de 2022, elas já se valorizaram 47%. Então, tanto os ativos brasileiros quanto os ativos norte-americanos se valorizaram muito mais do que o Ibovespa. E você pode perceber também em alguns pontos do gráfico, onde, enquanto as minhas ações brasileiras, em verde claro, subiram, as ações americanas caíram. E o oposto também aconteceu em outros momentos. Enquanto as ações americanas subiram em amarelo, as ações brasileiras acabaram se desvalorizando em verde claro. Sendo assim, independente do cenário econômico, independente da variação da Bolsa brasileira ou da Bolsa americana, eu consegui sair ganhando. E se você quer saber mais sobre como investir no Brasil e nos Estados Unidos, eu tenho um curso de investimentos chamado A Capital do Dinheiro, onde lá você aprenderá a automatizar os seus investimentos e, com isso, investir com mais segurança, com mais rentabilidade, sem precisar ficar horas e horas analisando e estudando sobre o mercado. Para mais informações, é só você escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela e entrar no site. Então esse foi o vídeo de hoje, onde você conseguiu entender um pouco mais sobre a possível tarifa que o Trump vai acabar colocando em relação ao Brasil e como que isso pode acabar impactando na sua vida e também nos seus investimentos. Se você gostou do vídeo, clica no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino para sempre que eu publicar um vídeo novo por aqui você ser informado. Eu vou deixar na tela também um outro conteúdo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.